Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao NSM Talks, o nosso podcast comemorativo dos 10 anos do NSM. Eu sou a Ana, gerente de comunicação e estratégia do NSM, e hoje eu tenho aqui do meu lado ela, a chefona de todos nós, nossa CEO, Victoria Tomás. Sejam muito bem-vindos ao nosso amado NSM Talks. E esse projeto só está sendo possível com a parceria da ProHub, aqui nos estúdios da Escola de Comunicação, Artes e Design da PUC, a FAMEX. Além disso, a gente tem uma parceria super especial, que é os doces deliciosos da Se Doce Fosse. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre aquilo que é o nosso cerne, que é a comunicação, porque antes de ser de moda, a gente é de comunicação, né? Então, a gente tem um convidado muito especial para hoje. Ela que é doutora, consultora, professora, mãe da Ana, decana da Escola de Comunicação, Artes e Design da PUC, a FAMECOS, é pesquisadora na área de gestão de reputação e prevenção de crise, ela, Rosângela Florzac. Seja muito bem-vinda, Rô. Muito obrigada, que alegria estar com vocês. Nossa, muito bom, muito bom. Rô, mas mesmo depois da gente se apresentar, a gente queria que tu também se apresentasse. Tá bom, deixa eu ver por onde eu começo, né, meninas? Bom, eu acho que quando vocês introduzem o tema do podcast de hoje, que é a comunicação, eu acho que é uma boa forma de começar a me apresentar, né? Sim. Eu vivo para comunicação. Eu sou formada em jornalismo na graduação, trabalhei alguns anos em veículo de comunicação, jornal, TV, rádio, e migrei para comunicação, porque nós chamamos hoje de comunicação corporativa, na época tinha outro nome, porque isso já faz muito tempo, né? E me apaixonei por comunicação, entendendo a comunicação assim como um elemento muito importante na sociedade para as pessoas conseguirem coabitar, né? Para conviver, para ter um ambiente minimamente saudável, né? E comecei a estudar comunicação, pesquisar comunicação, lecionar sobre comunicação, fazer consultoria em comunicação, e a minha vida é comunicação, né? Com esse parênteses, eu sou mãe da Ana, que se comunica muito, com a qual, assim, as trocas são muito intensas, né? Então, eu acho que uma boa forma de me apresentar é essa. Então, hoje sou professora universitária, tenho uma empresa de consultoria, trabalho na graduação, trabalho na pós-graduação, também pesquiso em teologia, vê que curioso, né? Sou pesquisadora de teologia e comunicação. Sim. Então, olhando para a dimensão comunicacional das religiões, especialmente, né, no programa onde eu atuo, no programa de teologia da PUC voltado para a Igreja Católica, né? Então, é um universo aí de coisas todas voltadas para a comunicação. Acho que tá bom assim, né? Tá ótimo! Não, a gente já conhece um pouco da tua história, né? Foi tua aluna, é muito tua fã. Então, é sempre muito legal te ouvir falar sobre tudo e qualquer coisa, ainda mais sobre comunicação. E a gente queria começar te perguntando, então, como que tu percebe que o nosso mercado tá hoje, ainda mais levando em consideração todas as mudanças que a gente teve há 5 anos atrás, na pandemia? Certo. Eu sou uma pessoa que acredita muito no mercado da comunicação. E não é uma crença só utópica, não é uma crença assim aleatória. Uhum. Quando a gente se encontra com uma sociedade tão remexida como a nossa, num momento de transformação, tudo muda ao mesmo tempo agora. Tudo muda, desde a pandemia. Sim. Eu acho que a pandemia é um bom marcador aí para essa nossa Termômetro, conversa. Né? Foi uma virada, assim. A gente passou a entender que era possível fazer uma reunião à distância, que era possível aprender à distância, que era possível namorar à distância, que era possível celebrar os 80 anos da vovó à distância. Então, a pandemia foi aquele momento, assim, completamente disruptivo na nossa vida. A partir daí, eu acho que a gente está fazendo um esforço que talvez não seja consciente, mas é um esforço que a nossa psique, o nosso emocional sente muito, que é de fazer um equilíbrio entre esse digital, essa distância com o presencial. E é um equilíbrio necessário, importante. Mas a comunicação está sempre no meio de tudo isso. A comunicação, ela é um elemento central na sociedade. E esse elemento central se transforma em muitos negócios. Então, quando a gente fala a palavra mercado junto com comunicação, eu entendo que hoje a gente explora 20% do potencial do mercado da comunicação. Para mim, tem mais 80% a ser explorado de formas que a gente vai descobrindo quais são essas formas. Nós estamos talvez nos momentos mais ricos da comunicação.
Eu tenho amigos da minha época de formação de graduação, assim, amigos que fizeram jornalismo comigo, e alguns talvez ouvindo esse podcast se reconheçam nessa minha fala, que são muito saudosistas, assim, com o tempo, que a comunicação foi muito bacana, que os veículos de comunicação eram muito fortes e etc. E eu não consigo compartilhar desse saudosismo. Eu acho que a gente nunca esteve num ambiente tão democrático para a comunicação, num ambiente tão cheio de oportunidades para novos negócios, para tudo que a gente inventar e junto com essa invenção ou junto com essa inovação tiver um braço de planejamento de negócios, a gente vai conseguir emplacar. A gente está aqui gravando esse podcast e a gente vai alcançar e vai impactar muita gente que a gente talvez não impactasse em outros tempos, porque estaria condicionado ao ver o conteúdo no mesmo espaço. A gente sai na rua, a gente vê formas de comunicação. Esse imbricar da arte com a comunicação que é tão bacana, porque junta toda essa dimensão simbólica do ser humano, que é fundamental para o equilíbrio da sociedade, com negócio, com as formas mais tradicionais de comunicação. Então, eu não sou saudosista, eu acho que a gente nunca viveu um tempo tão bom para comunicação, a gente nunca precisou tanto dessa comunicação estruturada, acomodada como negócio, né? E nunca tivemos tantas oportunidades. Eu vejo com excelentes olhos, assim. Tem desafios, obviamente que tem desafios. Tem desafios, a gente está aprendendo a lidar. Como existiam antigamente. Exatamente. Sempre. A gente está aprendendo a lidar com o digital, a gente está aprendendo a lidar com as distorções do ambiente digital, com o excesso de uso, com os distanciamentos. A gente está aprendendo a lidar com um monte de coisa. A nossa geração, meus alunos dizem isso, né? Professora, porque na minha vez, né? Na minha vez, viveu o apocalipse. Tem uns memes que dizem assim, olha, viveu o apocalipse não é fácil, né? Acordar e saber que a gente está... É apocalipse, sim, mas é apocalipse de um tempo. Sim. Né? Sim. E junto tem o surgimento de um outro tempo. E nos coube viver essa transição. Aproveitemos. Não dá para reclamar, aproveitemos. E a nível de transformação, quando a gente fala em gestão de crise, muito mais, né? Então, Isso. quanto ela se transformou ao longo dos anos. Mas ainda falando, Rô, sobre o nosso mercado e sobre todas essas oportunidades que surgiram e que tem muitos profissionais que hoje, né, estão atendendo o mercado da comunicação. Quais são as principais características que tu acha que esse profissional ele tem que ter para ser um bom profissional? Então, com o mesmo otimismo que eu falei sobre o mercado, eu falo sobre o potencial do profissional de comunicação. O que me chateia um pouco é que esse potencial, esse aproveitar as oportunidades, ele está um pouco lento, mais lento do que eu gostaria. Hoje, o profissional ainda se conforma com um lugar muito operacional. Ele se conforma com a comunicação sendo... Eu detesto aquele discurso de área meio, que está a serviço, de Foi assim num tempo distante e, graças a Deus, superado. Hoje não é área meio, hoje é a área que está ali na linha de frente, é estratégica. Se eu tirar a comunicação de uma grande organização, eu reduzo a estratégia a quase nada, assim, então... o profissional está precisando desabrochar, está precisando vir, ele está precisando ser menos preconceituoso com as novidades, ele está precisando ser menos acomodado naquele fazer super operacional, ele está precisando encaixotar esse operacional numa grande estratégia. Então, eu tenho um pouco de... Deixa eu usar uma palavra bonita, né? Tenho um pouco de... Eu sou meio chata, assim. Eu tenho um pouco de ranço com essa lentidão, com essa demora. Acho que o profissional precisa assumir que ele tem competência importante para a sociedade, para o mercado. Ele precisa assumir que ganhar dinheiro não tem problema, né? Porque a gente ainda tem isso na comunicação. Sim, muito. Pois é uma dedicação, é uma doação, é um sacerdócio. Não, é uma área como qualquer outra. É um negócio também, né? É um negócio também. Então, assim, a gente precisa, como profissional, vir mais, aceitar mais, aproveitar mais, ler cenário. Eu acho que ler cenário é uma das coisas importantíssimas para o profissional de comunicação. Para eu ler cenário, eu tenho que ter repertório, né? Eu tenho que ter interesse pelo mundo. Eu tenho que ter... dor de mundo, como diz uma amiga, né? As coisas precisam me incomodar, eu preciso ir atrás, eu preciso ler, eu preciso estudar com menos preconceito. Então, eu acho que, assim, se o mercado está
absolutamente cheio de potencial, o profissional tá andando muito devagar, acho que ele tem que vir mais. E furando um pouquinho a pauta, mas porque eu senti que ficou quicando essa, eu preciso perguntar. Tu tá na linha de frente da formação de profissionais. A gente trabalha com os profissionais que se formam em muitos lugares. E eu sinto, às vezes, agora quase uma sessão de terapia, assim. Coletivo. Eu sinto, às vezes, uma resistência muito grande, exatamente como tu disse, a ter uma visão global. Como que a gente combate isso? Essa é uma luta diária, né? Ana, assim, na academia, a gente tem feito distintos movimentos para combater. Um deles é mexer nos currículos. Então, aqui na universidade, aqui na PUC, a gente tem um presente que é um desafio que nos colocam todos os anos de revisar o currículo. O currículo é um currículo em movimento. Então, todos os anos a gente tem que mexer alguma coisa no currículo e de tempos em tempos a gente faz reposicionamento dos cursos tradicionais. Eu acho isso uma grande oportunidade. Eu vou precisar admitir que tem uma série de colegas de professores que não gostam, se incomodam, e de alunos jovenzinhos que se sentem incomodados por trazer novidades para os currículos. Essa é uma frente que a gente está o tempo todo tendo que fazer pesquisa, tendo que olhar para a sociedade, olhar para o mercado, olhar para o empregador e entender. Agora, no final de 2024, a gente fez isso, entender qual é o perfil, o que está faltando. Quando o estudante chega para um estágio ou para uma primeira vaga, o que falta? O que não está atendendo as organizações? Não só o mercado tradicional, mas as organizações públicas também. Agora, por exemplo, a gente está fazendo um reposicionamento de currículo de 2 ou 3 cursos e uma das disciplinas que estão se impondo é comunicação pública. Porque a comunicação pública precisa melhorar urgentemente. E os órgãos públicos nos dizem, a gente quer melhorar, mas não tem profissional que faça isso. Então, voltaremos a ter comunicação pública, que é uma disciplina que tinha sido extinta dos currículos de jornalismo e de comunicação em geral. Essa é uma frente. A outra é trazer professores para formar esses estudantes que tenham um pé lá e outro cá. Um perfil desafiador. Acabamos de trazer 10 novos profissionais que precisam ter sólida formação acadêmica. Então, mestrado é o mínimo, doutorado é desejável, que pesquisem e publiquem. Então, é bastante coisa e que estejam no mercado. E que gostem de dar aula e que sejam fãs daquele clima de sala de aula que gosta de aluno. Então, professor que gosta de dar aula, que gosta de aluno. Fundamental. Que gosta de mudar, né? Transformar, de fato, entrar na sala de aula para fazer uma transformação. Que escute. Que escute o aluno, que escute o mercado, que escute a sociedade, que esteja atento, que estude, que olhe para o cenário. Vocês vão me dizer assim, não, professor que estuda é óbvio, né? Todo professor estuda. Às vezes o professor estuda a mesma coisa a vida inteira. É monotemático, eu estudo só o meu tema de pesquisa. Eu estudo gestão de crise, então eu só vou olhar para gestão de crise. Não pode. Eu não posso me dar o luxo de fazer isso. Então, falei de currículo, falei de professor. E a outra coisa mais óbvia que já se faz há algum tempo, mas que se intensifica hoje, é trazer o mercado para dentro da academia. Então, quando vocês falam aqui desse estúdio, quando vocês falam da parceria que vocês têm, aqui é um empreendimento que está dentro da academia, que está ampliando. Outros estão nesse campus, nós temos aí centenas de empreendimentos. Então, o aluno precisa conviver com esse ambiente corporativo, esse ambiente empresarial, desde o início da sua formação. Isso não tira em nada a necessidade de ele ter uma reflexão crítica, de ele ter um olhar teórico. Essas coisas não são excludentes. Por muito tempo a gente fez exclusões. Teoria é uma coisa, prática é outra. Quem é engajado no mercado não pode ser reflexivo. Umas bobagens que a gente criou, assim, né? Uns falsos antagonismos, uns maniqueísmos que não tem muita explicação. Eu posso estar dentro do mercado e ser crítico a ele. Né? Ter repertório suficiente, mas faça a crítica com repertório, faça a crítica com fundamentação, não a crítica pela crítica, né? Não aquela coisa assim, eu acho muito chato o que está acontecendo no mercado. Acha chato porque é muito chato, né? Aquela coisa randômica assim, né? Não, gente, vamos fazer repertório na academia. Então, eu acho que essas 3 coisas são boas bases, assim, currículos atualizados, respondendo ao sinal dos tempos, respondendo ao que se precisa lá no mercado e na sociedade, professores conectados com esses 2 mundos e o mercado presente dentro da academia. Não tem um lado que é o mercado e outro lado que é a academia.
são faces da mesma moeda, são duas faces, tem que estar dialogando. Não são a mesma coisa, isso é importante, mas tem que estar em diálogo. E falando propriamente de futuro da comunicação, né, que é o nosso Tá. tema, queria te perguntar, quais são as tuas apostas para esse Uhum. futuro? O que a gente pode esperar desse cenário de comunicação que está por vir? Eu fico Difícil. pensando que a pessoa espera uma resposta assim, tem a inteligência Ah, artificial, sim, tem chat alguém- GPT. e aí eu vou dar a resposta na contramão. Cada vez mais a gente vai precisar resgatar a dimensão humana nas relações. Cada vez mais a gente vai precisar compreender a complexidade do ser humano. O ser humano é cada vez mais complexo. E a gente está reconhecendo, não é que a gente está se modificando tanto, mas a gente está reconhecendo a nossa dimensão emocional, as nossas questões de saúde mental, a gente está reconhecendo as diferenças no cotidiano e está dizendo, o jeito que ela gargalha não é um jeito que eu goste, por que eu não gosto? Então, eu estou me reconhecendo, a gente está reconhecendo o outro e se reconhecendo numa relação que os linguistas russos diriam que é uma construção social da consciência. A comunicação está no centro disso tudo. Eu não consigo construir a consciência a meu respeito se eu não converso com o outro. E se eu não olho para o outro e enxergo que ele é diferente de mim e não penso, por que aquela diferença me chateia ou me agrada? Por que eu tenho dificuldade de escuta? Então, essas competências dialogais bem básicas, elas vão ser cada vez mais resgatadas. Tanto no nível interpessoal, no nível de equipes, quanto dos negócios. Então, alguém que faça uma consultoria, que seja capaz de chegar numa organização e escutar o cliente, e dessa escuta propor uma série de alternativas possíveis e fazer cocriação, construir junto, é muito mais rico do que alguém que chegue com uma fórmula pronta e diga, te encaixe nessa fórmula. Ou vou fazer um planejamento estratégico lindo que tu vai colocar na gaveta e nunca vai executar. Então, assim, é menos sobre entregar produtos prontos e maravilhosos e mais sobre construir em relação. Isso assusta um pouquinho o mercado hoje, mas isso é o futuro. Isso é o futuro. Eu enxergo o futuro nas relações. E as relações são feitas de comunicação. Então, para mim, o futuro é a comunicação. Eu não enxergo nada que se possa fazer no futuro sem comunicação. Com inteligência artificial, sem inteligência artificial, com o que for aparecer, porque vai aparecer muita coisa bacana por aí. E vai aparecer muita coisa... Que vai ajudar, inclusive. Né? Que vai ajudar e muita coisa inútil. Vai aparecer tudo, né? O mundo Como sempre foi, né? diversificado, como sempre. Desde a pedrinha lá que a gente bateu e fez o fogo, né? Mas é comunicação. Não vai ter nada que seja possível. As organizações, elas vão travar se não tiver uma comunicação bem resolvida. E como é importante, né? É uma dificuldade, eu acho que não sei quantos por cento, mas muitos por cento dos gestores devem enfrentar, que é incentivar o seu time a conversar, a trazer as coisas e, enfim, posicionar o que tá pensando, percebendo também para ter insights, né? E é um exercício muito duro de fazer no dia a dia, porque às vezes a gente tem que parar a pauta para olhar para essa dimensão. E a gente sabe que a pauta é importante, mas tem que olhar e tem que parar, porque o ser humano ali é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Isso, e porque é do ser humano que vai vir a criatividade. Com certeza. É do ser humano que vai vir a criação, né? A gente trabalha aqui muito com o conceito de indústria criativa, que nada mais é que o reconhecimento de um segmento. Entender que a criatividade, ela também move a economia. Ela não é só Ela é parte do resultado, né? Isso, ela não é só um deleite, ela não é só um delírio, ela não é só alguma coisa como a gente via lá no início do século XX, os mecenas fomentando os criativos que ficavam sem trabalhar. Não, criatividade é trabalho hoje. Criatividade e trabalho são duas coisas, é o mesmo, né? Criatividade é trabalho. E como é que vai fazer emergir a criatividade se eu não coloco o diálogo, se eu não coloco as trocas comunicacionais, se a comunicação não está permeando tudo isso? Mas por que eu acho que o futuro é comunicação? Porque isso vai ser feito cada vez mais com metodologia. Isso vai ser feito cada vez mais com valoração. Hoje a gente tem uma dificuldade de valorar. Acho que o mercado já está bem mais aberto a isso, mas quando eu entrei na comunicação, não se imaginava uma consultoria passando 4 horas fazendo um workshop com um grande player do sistema financeiro. Hoje isso é desejável, então estar num workshop por 4 horas, se comunicando, trocando, dialogando, tem valor, né? Porque a criatividade vai emergir, porque as soluções que talvez eu por tentativa e erro, ficaria muito tempo gastando recursos, ela vai surgir ali.
Ela vai surgir ali naquelas trocas, às vezes de uma coisa muito singela. Então, a comunicação, ela é o centro da vida, assim. Não... Tinha escutado há muita saudade das nossas Júlio, aulas. eu tava pensando nisso. Muita saudade. Mas, Rô, eu também queria saber como nós, enquanto profissionais de comunicação, enfim, outros profissionais de comunicação que estão nos escutando, podem se preparar para esse futuro todos os dias. Terapia, tô brincando. Não, mas terapia é importante, né? Eu sempre Dica do digo que dia. a psicanálise me salvou, né? 15 anos de psicanálise me botaram em ordem, assim. Mas eu acho que é estudo, tá? Eu acho que diferente do que a gente pensou por algum tempo aí nas últimas décadas, que a informação estava muito disponível, então era só a gente organizar o consumo dessa informação e estava tudo bem. Eu acho que é para além da informação, a gente precisa estudar. E não é sobre longitude, é sobre profundidade. Então, não é sobre estudar muito sobre... Não é mais aquela visão tão generalista, assim. Uhum. Eu quero conversar com alguém que entende daquele tema. Então, nós estamos aqui conversando com um grupo que trabalha com moda. Maravilha. Então, vocês são um grupo que não vão pegar todos os assuntos, não vão falar sobre tudo, mas quando o assunto for moda, vocês têm o que dizer, vocês têm um lugar importante, né, no cenário do tema. Então, para mim, é estudo. O profissional de comunicação ele precisa estudar, ele precisa sentar numa mesa de diretoria e ter o que dizer. Ele não pode ser convidado para uma discussão e ir lá com óbvio, não, então vamos fazer um press release, vamos fazer aquele ferramental, a gente vai com caixa de ferramenta ainda para as reuniões. A gente vai com uma caixa de ferramenta bem singela, bem rudimentar lá, que funcionou por muito tempo e é a nossa zona de conforto, e a gente tenta fazer com que ela funcione nas situações mais complexas. E não vai funcionar sempre, né? E não funciona, está funcionando cada vez menos. Então, é estudo, é profundidade, seja qual for essa forma de estudo, formal, informal, autodidata, por uma sistematização mas precisa sistematizar e precisa se dedicar. Precisa estudar tendências, precisa olhar para fora, precisa olhar para outras realidades, precisa vivenciar outras experiências, precisa ir para campos onde não costuma ir. Tem que se desacomodar, tem um deslocamento que ele é fundamental para o profissional de comunicação. Então, eu preciso estudar gestão. Aqui falando, né, no nosso, a gente habita o mesmo lugar, né, da comunicação, que é a comunicação mais ligada ao ambiente de negócios e corporativo. Mas se eu sou um bom repórter, né, freelancer, internacional, eu preciso me deslocar, eu preciso sair do meu lugar tradicional. Se eu sou um publicitário, seja lá o que for, porque para mim essas coisas todas se imbricam, né? Vocês Quase sabem. tudo a mesma coisa no final das contas, né? Elas são complementares, elas são muito complementares. E é muito bacana quando elas se assumem como complementares. Mas eu preciso estudar, não tem jeito. Eu preciso entender, se eu for um repórter de cobertura de geral, eu preciso entender de energia elétrica, eu preciso entender de abastecimento, eu preciso entender de clima, eu preciso estudar, eu preciso escolher aquilo que eu vou me colocar e preciso estudar muito. Isso é importante. Preciso gostar de números, preciso gostar de planilhas. Difícil. Mas precisa, né, Eu era gente? muito inimiga dos números, né? E hoje eu sou a melhor amiga de todas as planilhas. O Excel, Então, eu amo o Excel fez tudo por nós, jornalistas, sim. pessoas inimigas dos números, mas que precisam deles. Então, existem verdade. artimanhas para tudo. E a gente falou em outro episódio também, Rô, sobre furar a bolha, e era sobre empreendedorismo feminino. E, enfim, também vão ter alguns empreendedores nos ouvindo, assim, e a gente sabe que os profissionais de comunicação, claro, mais têm esse dever, mas os empresários também, né, de Sem cada dúvida. vez mais para tomar as decisões certas, para escolher, enfim, as pessoas que eles vão se conectar e, de fato, montar a estratégia para o seu negócio, fazer ele funcionar. Então, queria que tu, enfim, também compartilhasse, assim, quais são os olhares principais nesse dia a dia e quais seriam, né, as tuas indicações. Para o gestor, tu diz para quem? Para o gestor empreendedor. Pro do business empreendedor, mesmo. o Ah, empresário. Bom, eu sou meio monotemática, né? Eu vou dizer que o gestor precisa ter competência comunicacional até para entender a possibilidade de contribuição dos profissionais que ele coloca no jogo, né? Com os quais ele se cerca. Mas também para o empreendedor, assim, eu preciso sair, eu preciso furar a bolha, eu adoro essa expressão. Eu preciso olhar para o cenário, eu preciso ler o cenário, eu preciso entender as boas práticas, eu preciso estudar também. A gente teve aqui no verão um curso de produção de editorial de moda e foi muito bacana porque teve vários empreendedores que estavam presentes e eu participei da aula de encerramento
E alguns que nunca tinham experimentado fazer coisas de produção, né? E encantados com o potencial disso tudo, reconhecendo como uma área possível. Então, hoje o gestor, ele precisa, sim, tudo aquilo que se diz há bastante tempo, acho que continua valendo e valendo cada vez mais. Ele precisa ser emocionalmente resiliente, ele precisa estar preparado para enfrentar cenários que mudam de forma muito repentina. Eles precisaram se reinventar para a pandemia, precisaram se reinventar para as enchentes, precisam se reinventar para o que vai vir pela frente em 25, porque vai vir. A gente pode ser otimista, eu sou uma otimista incurável, mas virão coisas para a gente gerenciar que não estão no nosso radar hoje. Então, tá preparado para ter essa versatilidade, ter essa flexibilidade, conseguir fazer... Crescer nessa versatilidade. Crescer, né? Enxergar as oportunidades, né? Enxergar o seu impacto social, né? Ter amor pela sua área de atuação. Eu perdi o fio agora, né? Mas eu ia dizer uma coisa muito bacana que acabou de ir embora. E já que acabou de ir embora, a gente já muda de tópico também. Tá bom. A gente tem uma dinâmica aqui neste podcast. Gente, eu não fui avisada, é essa produção. Não, fica... A produção tá vindo. Hoje a produção é a Lohane, que vocês já viram na mesa várias vezes. Cara, mas este grupo é versátil. A gente fica na mesa, a gente fica na produção e tem que ser assim. Então, a gente tem uma dinâmica aqui. Tá bem. Que é das red e das green flags, que são as bandeiras verdes e as bandeiras vermelhas. Então, qual que é a lógica? A gente vai dizer um tópico sobre o assunto que a gente tá conversando, né? Um bullet. E aí, tu tem que dizer se isso é uma green flag ou uma red flag. Tá bem. E pode justificar a sua resposta. Fica à vontade. Atenção cada vez mais fragmentada. Eu sou complexa, então às vezes eu tenho vontade de levantar as duas, tá? Tudo bem se quiser levantar as duas. Mas eu acho que é mais red agora do que green, porque a atenção fragmentada é um desafio que a gente precisa enfrentar no nível pessoal, e no nível coletivo e no nível dos negócios, né? Porque nós estamos nos alfabetizando para o ambiente midiático digital. E ele é um espaço, né? Ele parece que é uma entidade, né? Mas que paira sobre nós. Esse ambiente que tanto nos encanta, tanto nos desafia, ele é um ambiente que nos dá uma sensação de vertigem. E essa fragmentação, quando junta com a aceleração, quando junta... Agora eu lembrei até o que eu queria dizer antes na fala anterior, porque eu me lembrei da Vitória no início da sua vida de empreendedora, no início que eu acompanhei, porque ela já começou bem antes, e que talvez se conecte com essa questão da atenção, que assim, hoje a gente precisa ter uma serenidade interior tão grande que faça contraponto a essa fragmentação. Eu lembro que ela tinha, assim, às vezes o mundo estava caindo, ela estava tomando um chimarrão. Ela ainda é assim. Né? Ela ainda é assim. E aí ela consegue manter o centro, né? Manter o centro é muito difícil num momento de fragmentação. Tu não ser contagiada por aquele ambiente enlouquecedor e não te estraçalhar, te fragmentar junto com a informação, junto com a atenção, é um desafio. Por isso que, por enquanto, ela é red, mas eu acho que é uma oportunidade de criar soluções também, né? Isso vai ser em todas, vai ser um horror. Eu sou péssima para jogos. E aí, vamos lá para valorização do storytelling autêntico. É green, com certeza, sim, com certeza. Difícil, né? Porque eu acho que principalmente se a gente falar de organizações, de corporações, as corporações elas têm uma visão, uma autoimagem, às vezes excessivamente otimista. Ou melhor, da porta para dentro, elas enxergam todas as suas falhas e elas discutem igual um almoço de família, assim, família italiana que discute muito, mas da porta para fora elas querem vender uma narrativa muito perfeita. Só que a sociedade já não presta mais tanta atenção na narrativa totalmente perfeita, porque ninguém é totalmente perfeito. O humano tem altos e baixos, tem coisas boas e coisas ruins, então uma narrativa mais realista, uma narrativa que reconheça o sentimento da organização e do interlocutor, eu acho que ela cada vez mais, ela está naquele radar, aquela listinha que a gente coloca no futuro.
Eu acho que ela convence cada vez mais, tá? Storytelling realista, né, imperfeito, ele tende a fazer mais sentido. E os comunicadores que nos acompanham aqui esses tempos, né? O nome do grupo é Nós Somos Moda, mas nós criamos o Nós Somos uma trend, né, do TikTok. O Nós Somos Cena, Nós Somos Cabide, Nós Somos Arara. Nós somos perrengue. Vários perrengues que a Entendi. gente passa ao De longo produção, dos dias de produção. Fantástico. E o engajamento foi incrível, porque de fato a gente acaba mostrando a campanha bonita lá, pronta, mas a gente sabe todos os bastidores, todos os perrengues, enfim, tudo que acontece, né? E eu acho que quando esse episódio sair, já vai estar uma nova editoria no nosso TikTok, que é o Mais um Dia Normal da NSM, que a gente tá gravando vários fragmentos do nosso dia Muito completamente legal. aleatórios. A galera os nossos vizinhos de escritório devem achar que a nossa vida é uma comédia. É muito engraçado, porque eles passam nos olhando, tipo, o que tá acontecendo aqui dentro, pessoal? E a sala é de vidro. Sim. Então é bem engraçado. Mas é isso, né? Porque a gente a gente não acorda todo dia bem, a gente não acorda todo dia de bom humor, a gente não encontra só pessoas legais no caminho. E todo mundo sofre calado com isso, né? Fica aquele, às vezes o coração tá uma ervilha e tu tá assim, sorrindo, feliz. E quando as pessoas começam a enxergar os outros, tem mais gente passando o que eu passo, tem mais gente sentindo como eu, gera uma identificação e até um alívio para as pessoas, assim. Eu acho que a gente vai superar rapidão, assim, aquela fase da perfeição que o Instagram trouxe muito isso para nós, né? O compromisso de estar sempre bem, estar sempre viajando, estar sempre com dinheiro no bolso, estar sempre tudo bem. Então, mostrar essa vida real, ela é bacana, né? Eu acho bacana. Por isso que os próprios telejornais hoje se veem muito impelidos a se reinventar por isso, né? Porque eu não quero mais ver aquilo todo dia igual, todo dia a pessoa sorrindo, todo dia a pessoa feliz. A gente trouxe aqui uma jornalista bem conhecida do mercado no ano passado, e ela dizia, eu me dou o luxo de dizer, hoje não acordei bem, hoje o que está acontecendo no mundo, né? Porque quem não sofre com o que está acontecendo no mundo, gente, é que não está entendendo o que está acontecendo. O excesso de dependência da IA sem curadoria humana. Usar inteligência artificial sem curadoria. Eu acho que a curadoria humana é fundamental em tudo, não só na IA, mas nas redes sociais em geral, assim. Nesse fluxo informacional que a gente vive, cada vez mais eu acho que nós vamos ter valorização. A justificativa é para ser mais rápida, né? Não, tá tudo bem. Cada vez... Obrigada. O podcast é teu, literalmente. Cada vez mais essa mão humana, ela vai ser valorada, vai ser precificada, inclusive. Nós vamos trabalhar com muita coisa gerada pela inteligência artificial, mas ela vai virar commodity muito rapidamente. Vai sair desse... A gente tem... Isso é do ser humano, né? A gente adora uma hype, assim. Que novidade! Sim. A gente falou de metaverso. Teve um ano que a gente falou de metaverso. Só metaverso. Assim, de um jeito que eu já não aguentava mais. Eu pensei, meu Deus, essa palavra... Eu ouvia a palavra, chegava a me dar um desconforto. Agora a gente está nesse encanto com a inteligência artificial e ele vai durar mais um pouquinho, mas assim, tem uma única coisa que vai ser sendo constante e cada vez mais valorizada, que é o elemento humano. Então, eu acho que a curadoria ela vai ser cada vez mais importante. Sabe que eu tenho ranço da palavra metaverso até hoje, né? Então, não sei se vai causar algum ban no podcast, mas... Enfim, eu tenho ranço dessa palavra, eu acho ela insuportável, de tanto que a gente ouviu falar. E foi bem na época que a gente estava na faculdade. Não, fazia tempo, Mas na faculdade respingou. respingou. Tudo era pro metaverso, né? Exatamente. Inclusive nomes de disciplinas que mudavam para ser pro metaverso. Isso no máximo é um conteúdo, e olhe lá, um conteúdo passageiro. O nosso próximo tópico é maior integração entre dados e criatividade. Quase que eu erro a bandeirinha. Não, essa para mim é o olhar para o futuro, né? Os dados sozinhos não são nada. Dados sozinhos não são nada, então a criatividade ela é, e é muito difícil fazer esse diálogo, e ele é tão imprescindível, não tem metodologia para esse diálogo. A gente vê até no ambiente acadêmico, quem trabalha com dados, quem trabalha com criatividade, a gente aqui na escola trabalha com criatividade, então o pessoal lá da Politécnica que trabalha com dados, passa e diz, nossa, esses malucos, de vez em quando eles nos procuram, e agora a gente está começando a fazer essas aproximações, área de direito com comunicação, dados, né, Politécnica com comunicação,
Porque a criatividade, ela é transversal, a criatividade, ela é necessária em tudo. Ela traz as soluções, mas eu também preciso dos dados, porque senão fica aquela solução, sabe? Viajandona, que é para a fruição da vida, mas não dá resultado. Então, eu preciso de dados e preciso... É total green. Um exercício bem legal que a gente tem feito é de juntar todo o time estratégico sempre com os criativos. E aí rola um debate mas por que isso está acontecendo? Mas é porque olha esse número, isso é uma tendência. Aí alguém fala, normalmente a galera do conteúdo sempre tem argumentos e cases e repertório, coisa, e fala, porque tal pessoa fez não sei o quê, e deu não sei o quê. E aí os criativos estão mais entendendo um pouco mais, assim, a sensação, a percepção que a gente tem. Claro, o nosso time, ele funciona de um jeitinho um pouco diferente, eu acho, né? Uma galera mais... É uma galera, não sei das outras, né? Não posso falar isso, mas é um time que funciona muito bem nessa troca e nessa transversalidade. Mas é um exercício muito legal de observar, assim. Às vezes a gente nem fala nada, a gente só fica observando. E hoje eles trocando. Tantos dados disponíveis, né? Então... Sobre tudo, né? Então é muito mais fácil do que, sei lá, quando eu comecei a fazer comunicação, que a gente ia fazer aquelas pesquisas caríssimas e super questionáveis, porque tu ouvia um público, pagava uma fortuna, vinha um relatório de 100 páginas, aí tu pensava, meu Deus, o que eu faço com esse Minha relatório? vida tem que estar resolvida aqui. Minha vida toda e as próximas decisões pelo menos 12 meses estão aqui pelo preço valor que eu paguei. Exatamente. E hoje em dia, enfim, né, pesquisar até nas próprias redes sociais da marca, ouvir o consumidor, enfim, tem várias formas de tu adquirir cada vez mais dados. E mais confiáveis, né? Muito mais confiáveis do que eram essas formas tradicionais. Então, acho que a vida está melhorando. Em alguns aspectos pode se tornar mais complexo, mas acho que de modo geral está melhorando muito. E qual a tua opinião sobre o crescimento da cultura de comunidade? Isso é para levantar a bandeirinha? Ah, tá, é a minha bandeirinha verde. Eu acho boa. Desde que a comunidade não seja... A comunidade no sentido filosófico de comunidade, né? Uma comunidade de diversidade, de pluralidade, desde que não seja um espaço de fanatismo, um espaço de exclusão, né? Cuidados, né? Exclusão do outro, exclusão da diferença. Mas se a gente for lá para o sentido tradicional de comunidade, eu acho que assim, a vida em comunidade ela é uma vida muito bacana, porque ela é solidária, ela é uma vida de cuidado recíproco, ela é uma vida de trocas, ela é uma vida de divergências, né? Um diálogo dialógico que eu digo, né? Aquele diálogo em espiral, assim, que a gente discute, mas a gente aprende com a discussão. No fundo, a gente tem um vínculo, né? Porque a comunidade, ela pressupõe o estabelecimento de um vínculo, alguma coisa nos une, alguma coisa nos movimenta. Vínculo e movimento são duas coisas que eu gosto muito de pensar, assim, porque para mim a vida é movimento. Então, assim, a comunidade nos ajuda a fazer um movimento muito mais suave, muito mais alegre, muito mais cheio de sentido, né? Então, para mim, comunidade é importante. Mesmo que ela não esteja sempre junto, né? Nós nos vemos de vez em quando, mas de alguma forma a gente acaba se configurando como uma comunidade, né? A gente curte as mesmas coisas, a gente troca conteúdos, a gente acompanha e torce um pelo outro, né? Uma pela outra. Então, eu acho que essa perspectiva de comunidade, ela é muito acalentadora, assim, né? Tá me dando vontade de voltar logo ali pra cima, estudar, correr. Sempre... Expansão de novos formatos interativos. Dá pra levantar as duas? Dá. É porque a interação tem que ser gerenciada. Alguém tem que olhar pra ela, né? A expansão é bacana, a interação é muito boa. Acho que a interação é o movimento que eu mencionava, ele é interativo, mas novos me assusta um pouco que a gente não passe a olhar tudo com um olhar muito efêmero, assim. Eu não consigo aprofundar muito, eu tenho um pouco de medo por ser uma pessoa muito otimista e adepta a todas essas formas, e eu vou me envolvendo com elas, da fragmentação. Vou voltar para a primeira questão que vocês trouxeram, da fragmentação da atenção, e dessa ansiedade gerada pela necessidade de escolher. Eu preciso escolher, não tem jeito. Eu não vou conseguir ser bom em todos os meios de interação, eu não vou conseguir estar em todos os fóruns, em todos os formatos, eu vou precisar escolher. E a escolha significa abandonar algumas coisas. E esse abandono gera ansiedade, porque eu posso achar que eu estaria melhor num outro lugar. Então, para mim, é uma coisa bem complexa. Assim, difícil de dizer se é bom ou se é ruim. Eu acho que ele é um pouco de cada. Né? Um pouco de cada.
E o que eu falei no primeiro episódio sobre fazer escolhas, eu aprendi muito com a Rosângela em sala de aula a Sim. realmente fazer escolhas. Às E que a vezes- gente sempre ia ter que fazer escolhas e que essas escolhas sempre é abrir mão de algo, mas não significa, enfim, né? Sim. Tu tem que saber que tu tá abrindo mão de alguma coisa, mas tu tem que saber o que tu quer. E eu falei disso no primeiro episódio do podcast, e, enfim, né? Não falei que aprendi com a Rô, então. Acreditando. Acreditando aqui. Mas veja que a gente ensina, né? Professor é um bicho estranho, né? Porque a gente ensina para se ensinar, né? Porque eu tenho muita Sim. dificuldade de fazer as escolhas. Então, ao falar isso para o outro, eu também estou, de alguma maneira, tomando consciência. Porque eu converso, às vezes, com os meus colegas professores e quando eles reclamam dos alunos, que os alunos estão muito dispersos, que os alunos estão prestando atenção em muita coisa ao mesmo tempo, eu costumo dizer que eu fico bem feliz de ter sido jovem, adolescente jovem, num tempo de mídia analógica, porque eu não sei se eu daria conta. Porque é muita coisa. É muita possibilidade. E tudo é muito bacana. E tem muita... Eu vibro com tudo. Então, assim, eu quero descobrir tudo. Daqui a pouco eu não consigo me aprofundar em nada. Então, tem muita possibilidade de interação. E quando a gente roda e a gente volta, eu acho que a gente precisa de uma complementaridade. Eu acho que a gente precisa da interação humana, presencial, a gente precisa da experiência e a gente precisa das plataformas e a gente precisa dessas múltiplas formas, mas numa relação consciente e intencional, estratégica de complementaridade. Onde a gente vai, o que a gente vai fazer em cada um dos lugares. Rô, infelizmente, a gente tá chegando ao fim do nosso episódio, mas foi incrível ter esse papo contigo, muito inspirador. Como eu disse, enfim, deu saudade da sala de aula, porque de fato, né, conviver contigo alguns dias na semana já era incrível quando a gente tinha mais aulas, né, e fazia questão, às vezes, de trocar. A gente chegou a fazer aula de manhã e de noite para poder fazer com a Sim. Rosângela. Então, enfim, prazer estar aqui contigo. Nossa, que lindo. E pra gente finalizar esse bloco, enfim, né, esse momento aqui contigo, a gente queria te perguntar também qual que é o conselho que tu deixa para esses profissionais que compõem o nosso mercado de comunicação hoje? Olha, é um conselho que vai parecer um pouco contraditório, assim, porque ao mesmo tempo que eu defendo que se estude muito, né, que se busque a informação, o conhecimento, que se aprofunde, que se dedique a estudar, tem uma dimensão da vida, da fruição, que ela é importantíssima. Acho que a gente falava sobre isso lá anos atrás na sala de aula. Porque eu, como profissional, eu também preciso ter tempo para processar esse conhecimento e para testar esse conhecimento. Então, eu tenho que viver. Eu tenho que me colocar em experiências que às vezes não são... Eu acho que é um cuidado para esses profissionais, principalmente os que estão começando, é não querer começar lá no topo do topo. Aproveitar as experiências que aparecem. É viver bem as experiências que aparecem. Porque às vezes elas não são plenas, elas não são totalmente boas, mas a gente sempre aprende. E se permitir viver, assim. E ter tempo para fruição, e ter tempo para cinema, e ter tempo para tomar chimarrão, e ter tempo para olhar uma série, Tomar um e ter tempo vinho. para ver... Ai, um vinho vou tomar hoje. Ter tempo para vida, né? Porque quando a gente está vivendo e conversando com o outro, a gente vai processando tudo aquilo que a gente estudou. Então, parece contraditório, mas é complementar também. É fazer muitas coisas, mas fazer aquilo que dá sentido pra gente. Fazer aquilo que dá sentido. Eu sou... Os haters que estão me ouvindo vão dizer, mas ela é workaholic, ela começa a trabalhar às 7 da manhã, ela vai trabalhar até meia-noite. Mas eu só faço isso quando está fazendo muito sentido. Quando parou de fazer sentido, eu pulo fora, eu vou fazer outra coisa. Quando tá vibrando, né? Quando eu tô vibrando, quando meu olho brilha, quando eu tô assim, eu chego às 7h30, assim, sorrindo sozinha, sabe? E tô indo embora cansada, às vezes meio tonta até, pra pensar onde é que é o estacionamento mesmo, porque eu tenho que chegar até lá e conseguir chegar até em casa, exausta, né? Depois de dar aula um dia inteiro, pesquisar, fazer gestão. Mas aquilo eu tô com o coração transbordando. Né? Todas as coisas que eu fizeram sentido. Então, acho que o sentido é o segredo, talvez, para o profissional. Me parece meio filosófico, né? Não, mas é isso. E eu acho que é um pouco... Enfim, né? Tu trouxe que, o professor ensina sempre. Então, eu acho que isso foi uma coisa que a gente aprendeu te ouvindo também. Não só no conceito de comunicação precisa fazer sentido. Se ela não faz sentido, não é comunicação.
Volton e seu café. É. Mas, Eu faço até hoje. clássicos café cafés da manhã com Volton. Mas eu acho que é muito também sobre no ano fazer passado sentido. ele veio pro café da manhã com o Volton. Menina, ele veio mesmo, Ele né? veio Eu falei pra Tipo, Vicky. A gente não conseguiu A gente assistir. estava E vocês estavam aqui no campus, né? No campus. Mas eu acho que é muito disso, assim. Acho que a gente carrega muito do fazer sentido na nossa vida, assim, em todos os aspectos, né? Isso aí. E acho que a gente aprendeu muito disso contigo. Então, esse Ih, mérito que é bom. teu. Que bom, fico emocionada. Muito obrigada pela oportunidade, pelo papo. Então a gente fica por aqui. Muito obrigada por ter acompanhado esse episódio até o final. E essa foi uma de muitas conversas que a gente vai ter por aqui. Nossa temporada tá quase chegando no fim, mas tem outras novidades por vir. Então, continuem nos acompanhando no YouTube, no Spotify. E a gente também se vê nas nossas redes sociais, né? Então, nos sigam no @NosSomosModa. Até o próximo episódio.